Glória a Deus. Estamos mais uma noite reunidos aqui. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje: verdades ocultas no meio evangélico. Já anunciamos hoje, né? Por quê? Porque o evangelho está oculto. Assim, somente alguma coisa do evangelho eles falam, mas não falam o evangelho, né? Vamos ver se está ok aqui. Está ok? Então, o que é falado hoje não é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, mas sim o que ele dizia ser outro. E ele falava assim: não há outro, né? Então, por quê? Porque eles ocultam a verdade do povo e o povo vive debaixo de uma falsa esperança, né? Uma falsa esperança também de um futuro, né? De um acontecimento futuro que não tem, fora também o que eles inventam, né? O que eles inventam, e as pessoas gostam disso, né? Fazer o quê, né? Por que as chamadas igrejas, elas enchem? Porque o povo gosta do engano. Porque Pedro mesmo já havia falado em sua epístola, eu não me recordo ainda qual o versículo, mas está escrito: e muitos seguirão as suas dissoluções. Está escrito, né, gente? Então, assim, quando a gente vê um Maracanã cheio de pessoas buscando as bênçãos de Deus, é porque eles estão ouvindo um falso evangelho, né? Porque, na verdade, o que se promete são coisas materiais. As pessoas estão atrás de coisas materiais, né? As pessoas não se reúnem para agradecer a Deus, mas somente para buscar os seus próprios interesses materiais. Então, aqueles que estarão assistindo depois lá, tanto no Facebook como no YouTube, poderão vocês também fazer o compartilhamento depois. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não deu like, deu like. Se quiser dar dislike, fazer o quê, né? É pro evangelho, estamos falando a palavra, né? Então, não se esqueçam de compartilhar também para os amigos, aqueles que têm nos contatos do telefone, amém? Então, o tema de hoje é esse aí: verdades ocultas no meio evangélico. Na verdade, quando a gente fala meio evangélico, a gente também está se referindo ao mundo cristão como um todo, né? Inclui aí todas as vertentes, né? Do cristianismo, né? Que não é, já está tudo modificado, né? Então, tanto do católico romano, como também das igrejas ortodoxas, batistas e outras várias denominações, neopentecostais, pentecostais, tradicionais. Isso não tem no evangelho, né, gente? Não tem. Então, verdades ocultas é o tema de hoje, no meio evangélico. Eu coloquei, mas na verdade é no meio cristão, que as pessoas se dizem de Cristo, né? Eles dizem adorar a Cristo. Então, eu coloquei aqui um índice. Por quê? Porque esse tema, vamos colocar os meus olhos aqui, esse tema, verdades ocultas no meio evangélico, vamos fazer uma série com esse mesmo tema. Então, hoje, verdades ocultas no meio cristão, eu coloquei aqui, primeira edição, está pequenininho, mas eu estou lendo aqui. Sobre esse tema tem muito mais coisas ocultas, né, no meio cristão, né? Católico e evangélico como um todo, de todas as vertentes, né? Tem muitas coisas ocultas, as pessoas ouvem outras coisas que não é o que Paulo falou, né? Então vamos continuar nesse tema por algum tempo, até quando a gente esgotar aí as coisas ocultas no meio cristão evangélico, né? O índice para hoje, que é o dia 1º, está aí. Número 1, nos recomendamos a manifestação da verdade. Paulo falava o quê? Nos recomendamos a manifestação da verdade. 2, não alugue os seus ouvidos aos falsos apóstolos, né? Que eles dizem que a tribulação, que os problemas da vida é o diabo, né? Não alugue seus ouvidos aos falsos apóstolos. A tribulação é benéfica. Eles, os falsos apóstolos, falam o que para as pessoas? É o diabo, né? Então, quando a pessoa está passando por uma tribulação, por algum problema que é normal, eles dizem que é o diabo. Mas o evangelho diz que é benéfico, né? 3, não alugue os seus ouvidos a homens que digam que você é discípulo na casa de Deus. Não alugue os seus ouvidos. Mas as pessoas gostam de alugar os ouvidos e dão ouvido a eles, né? 4, na narrativa de Lucas,
Em Atos dos Apóstolos, um livro histórico, alguns ainda foram chamados de discípulos. Foram chamados de discípulos pelo historiador, por quem escreveu o Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que foi Lucas, né? 5. Quem tem o Espírito não precisa de discipulado humano, de sentar na cadeirinha e dizer: você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que comer você vai ter que dar o dízimo. Isso aí não existe no Evangelho, né? Quem tem o Espírito não precisa desse discipulado humano, pois são guiados por quem? Pelo Espírito. Número 6. Mas antes havia o discipulado humano, porque ainda não haviam recebido o Espírito. 7. Mas alguns ainda vão falar: mas depois que Jesus ressuscitou, ele mandou fazer discípulos, né? Depois a gente vai ver isso aí. Número 8. Pedro, Tiago e João ainda eram considerados colunas na igreja incipiente. Eles eram considerados coluna da igreja, mas eles não eram a coluna da igreja, mas as pessoas os tinham como coluna. Vamos entender depois. 9. Veja que interessante, o que o apóstolo escreveu: pelo tempo devias ser discípulos, é isso que ele escreveu? Não, pelo tempo devias ser mestres, né? Número 10, isso é ocultado no meio cristão como um todo, né? Vamos ler aqui: quem opera em nós segundo a sua vontade? É Deus, mas eles dizem que é o quê? Né? Depois a gente vai ver o que opera, o que faz as coisas acontecerem. 11, epílogo: na igreja não existe mestres, ou seja, títulos e cargos, mas existe o que? Dons distribuídos a cada um de nós, né? 12, conclusão: sobre os dons que não são títulos nem cargos, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Número 1, o apóstolo recomenda, ficou ali separado, né, gente? Ficou recomenda. Número 1, o apóstolo recomenda a manifestação da verdade. Então, vamos ler aqui, ó. Antes, Paulo falou aos coríntios: rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Vamos prestar atenção nisso aqui, gente, ó. Nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4:2. Cadê que eles manifestam a verdade? Eles não querem manifestar a verdade porque não interessa, porque Jesus falou o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas cadê que eles querem que o povo se liberte deles? Então eles não falam a verdade, né? Mas Paulo falava o quê aqui, ó? Nos recomendamos a consciência. E cadê que eles têm consciência? De todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas eles não manifestam a verdade, eles manifestam o quê? O engano, a mentira, para que as pessoas fiquem debaixo de um jugo de homens. 2 Coríntios 4:2, ele diz aqui, Paulo, para rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Então, o povo não rejeita aquelas coisas por vergonha se ocultam, eles não rejeitam, mas essas coisas eles ocultam, né? Então vejam aí o que diz aqui: mas só que não se deve ocultar a verdade, deve manifestar a verdade, né? 2, não alugue seus ouvidos aos falsos apóstolos, que dizem para você combater e determinar que a leve e momentânea tribulação se afaste de você, que você tem que determinar a Deus, né? Você vai ter que dar uma ordem a Deus, é isso que eles falam. Mas o Evangelho afirma o quê? A tribulação é benéfica, mas eles dizem, é o diabo. A tribulação é benéfica, vamos ler, aprenda com isso. Então a tribulação, os problemas da vida são para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Todos nós passamos. Jesus falou o quê? No mundo tereis bonanças. Ele falou, no mundo tereis aflições. Então as aflições de cada dia, a nossa luta diária, ela é benéfica para nós. Mas os falsos apóstolos não querem falar isso. Eles falam, é o diabo. É o diabo que entrou lá na sua casa, é por isso que você está passando esse problema, e essas coisas mais que eles falam por aí, que está na mídia, né? Olha só o que diz o Evangelho, não é o que eles dizem. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, vejam que é leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas eles falam, atente
Atende nisso. Você tem que buscar a sua prosperidade, você tem que buscar, aqui traz sua chave, bebe um copo d'água que Deus vai te dar o que você quer, porque você tem que determinar, é isso que eles falam. Mas veja o que diz o Evangelho, não atentando nós nas coisas que se veem. Então as pessoas estão preocupadas com as coisas que eles veem, eles querem ver, né? Que nem Tomé, ele queria ver, queria tocar, ele quer ver algo material acontecendo, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se veem, não, nas coisas que não veem, porque as que se veem são o quê? Eternas ou temporais? Temporais. Então as pessoas estão preocupadas com as coisas temporais, né? E as que se não veem são eternas. Então, se nós quisermos conquistar alguma coisa, vamos trabalhar, né? Daqui a pouco a gente vai ler aí, né? Ao invés de ficar perdendo tempo ouvindo os falsos apóstolos, né? O tempo, 2 horas que eles perdem ouvindo, eles vão trabalhar para poder conquistarmos, né? O que a gente pretende, né? Materialmente, né? 2 Coríntios 4,18. O tempo que você perde combatendo e esburrando o ar nesses falsos templos, eu escrevi aqui, isso aí foi eu que escrevi, né? Trabalho, então vamos trabalhar. Né? A gente perder 2 horas da nossa vida ali combatendo no ar, entendeu? Isso é falso evangelho, gente. O tempo que as pessoas vivem nesses templos falsos, fazendo isso, eles vão trabalhar, né? Olha, eu já vendi ferro velho, já vendi também alumínio para poder ganhar o dinheiro. Numa época eu estava passando uma dificuldade, eu vendi. Então o tempo que, né, são as tribulações, são benéficas, né, gente? Então as pessoas vivem aí perdendo tempo, eles fazem campanha, né, de segunda a sexta, não quebre a sua corrente. A corrente que ele está fazendo ali, ele podia estar fazendo a corrente de um trabalho, né, trabalhando, buscando a verdade, não enchendo esses falsos templos e enriquecendo. Eles são enriquecidos, as pessoas ficam pobres, né? Saia desses falsos templos, saia, as pessoas entram, é para sair. Jesus saiu. Jesus foi para os montes, Jesus foi para os mares, né? Jesus pregou nos barcos, Jesus foi para os campos e saiu daquelas sinagogas religiosas da época. Mas as pessoas querem entrar para o jugo, para a escravidão. Saia desses falsos templos, mas se reúna com outros irmãos para conhecer a verdade. Agora, se reunir é para conhecer a verdade, e não para aí ficar que nem um louco aí, nessa neurose de buscar as bênçãos de Deus, quando as bênçãos já são nossas, né? Basta trabalharmos para isso, né? As bênçãos materiais são para todos nós, né? 3, não alugue seus ouvidos a nenhum homem que diga que você é discípulo na casa do Senhor. Não alugue, não dê ouvido a esses falsos apóstolos. Nem que você precisa de discipulado, de ser ensinado. Paulo nunca chamou ninguém de discípulos. Vamos ver aqui, ó, número 3. Quanto a Tito é o meu discípulo. É isso que está escrito? Quanto a Tito é o meu companheiro e cooperador. Tito era discípulo de Paulo? Não. Era companheiro e cooperador. Para convosco. Quanto a nossos irmãos, aí ele está falando deles, né? O quê? Discípulos? Não. Embaixadores das igrejas e glória de Cristo. 2 Coríntios 8, 23. Então veja aí o que Paulo dizia na igreja. Mas o que eles falam hoje é que as pessoas têm que se tornar discípulos e aprender o evangelho com eles. Mas não é o evangelho que liberta. Não é a verdade que liberta, mas a verdade que os prende debaixo de um jugo humano. Na narrativa de Lucas, número 4 agora, na narrativa de Lucas, alguns foram chamados de discípulos, foram chamados, uma vez que ainda estavam no entendimento da ministração anterior do evangelho, está escrito, hein? Ou seja, o evangelho da circuncisão, não sabiam o que era o Espírito Santo, por isso que eles até foram chamados de discípulos, porque eles ainda estavam naquela ministração anterior. É preciso ter olhos iluminados, mentes iluminadas para entender isso. Porque alguns vão falar o quê? Não, mas eles foram chamados de discípulos. Como que não tem discipulado ainda, né? Mas é porque eles ainda estavam o quê? Vamos ver aqui, ó. Atos 19:1, um livro histórico, não é doutrina do evangelho, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali o quê? Alguns discípulos. Alguém vai falar, tá vendo aí? Tem discípulo ainda. Não, mas eles foram chamados de discípulos por Lucas, não foi por Paulo. Foi Lucas que escreveu aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Eles foram chamados, né, achando ali alguns discípulos. Mas vejam, Atos 19:1.
Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vejam, eles ainda estavam naquela ministração anterior, eles não tinham conhecimento ainda do Evangelho, né? Do Evangelho puro, né? Sem aqueles doutrinas anteriores, sem aqueles rudimentos. Então assim, nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Vejam o que ele disse aqui, ó, no próximo versículo 3. Perguntou-lhes então, Paulo perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Vejam aí, os rudimentos da doutrina lá anterior do Evangelho, da ministração dos judeus. Então vejam em Atos 3,19, por que eles também eram chamados de discípulos? Porque eles ainda estavam no discipulado, né? Porque o discipulado se iniciava o quê? Com o batismo. Porque depois a gente vai ver aí que Jesus, depois que ressuscitou, ele falou: ide, fazei discípulo batizando. Então, para fazer discípulo, eles tinham que batizar. Alguns ainda vão falar isso aí: não, mas Jesus mandou fazer discípulo. Vamos entender, né? Atos 19:3. 5. Quem tem um Espírito não precisa de discipulado humano, pois são guiados pelo Espírito de Cristo. Mas antes havia o discipulado, porque ainda não haviam recebido o Espírito. Então por isso que ainda tinha que ter o discipulado humano. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Versículo 18, embolou aqui minha língua aqui, hein? É pesado de língua. Mas se sois guiados pelo pastor, pelo bispo, arcebispo, o papa, não, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, do discipulado, ainda que era da lei, porque o discipulado humano era cumprimento da lei, porque Jesus estava cumprindo a lei, João Batista estava cumprindo a lei, os 12 apóstolos estavam também debaixo da lei. Então a lei, ela foi tirada definitivamente na queda do templo de Jerusalém, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei de homens guiando homens, conduzindo homens. Isso aí era lá no ministério de Jesus de Nazaré, um homem, né? Gálatas 5,18. Porque todos os que são guiados pelo Papa, não, porque todos que são guiados pelo pastor, pelo apóstolo, pelo profeta do Brasil, que se diz aí profeta da nação, não, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então todos nós que somos filhos de Deus somos guiados pelo Espírito. Romanos 8,14. 6. Mas antes havia o discipulado, porque ainda não haviam recebido o Espírito. O que Jesus estava dizendo? Hein? Que mais adiante eles não encontrariam mais um mestre humano para o discipulado. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos, não encontrariam mais Jesus. E não encontraram mais Jesus. Depois, cadê Jesus hoje? Cadê Jesus em carne? Não está mais, né? Não encontrariam mais um mestre discipulando ninguém, né? Porque o Espírito já está neles, né? Aí os discípulos, né, os apóstolos, os judeus falaram: que palavra é esta que disse? Buscar-me-eis e não me achareis. Vamos prestar atenção, olha só. Buscar-me-eis e não me achareis. Aonde eu estou, vós não podeis ir. Então eles perguntaram: que palavra é essa? Ué, o Senhor vai desaparecer? Não vai mais estar entre nós? Então olha só, o discipulado estava para acabar, ele estava avisando. João 7,36. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quer dizer, entenda o Evangelho, beba dessa mensagem, beba dessa água, entenda a sua mente, abra a sua mente para isso. É isso que Jesus está falando, né? As palavras de Jesus eram espírito e vida. E clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque todos teriam que beber daquela água que Jesus, o mestre, estava trazendo para os discípulos. João 7,37. Mas veja o que ele diz depois: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de Jesus. Agora, não, agora correrão do seu ventre. Para quem? Quem crê. Então antes os rios de água viva estavam correndo de quem? Do mestre Jesus. Porque ele fala o quê? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Eles tinham que ir ao mestre e serem discípulos dele para beber daquela água. Mas ele falou que no futuro seria o quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. Isso ia acontecer do seu ventre. Ele já está aí
indicando, né, o ministério do Espírito, mas não um ministério de um homem terreno, um homem em carne, Jesus aqui. João 7:39. E isto, vejam como é verdade. E isto disse ele, vejam, do Espírito, né, Patrícia? Que haviam de receber os que nele crescem. Por quê? O Espírito Santo já havia sido dado a eles? O Espírito Santo ainda no discipulado humano não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7:39. Então vejam a verdade aí. Por que Jesus falou que rios de água viva brotariam, né? É o que está escrito, correrão do seu ventre. Mas ele falou o que antes? O que ele falou? Venha a mim e beba. Naquela época todos tinham que ir a ele para beber daquela água. Mas depois ele falou que esses rios de água viva correriam do seu ventre. E ele estava dizendo isso do Espírito, né? Porque o Espírito ainda não havia sido dado. Olha só, e isto disse ele do Espírito que haviam, então futuro, né? De receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele estava aqui na terra ainda, era um homem, né? João 7:39. Mas alguns, número 7, mas alguns vão falar, mas depois que ele ressuscitou, ele mandou fazer discípulos. Não vamos nem entrar no mérito ainda aí do que a igreja romana fez, né? A tradução da Bíblia e outras coisas mais que temos que falar, mas não vamos falar nisso, não vamos entrar nesse mérito, né? Ele mandou fazer discípulos, né? Claro, ele ainda estava manifestado visivelmente e os 12 faziam parte daquele ministério de discipulado. Não havia se cumprido ainda as promessas do Espírito através das evidências, ou seja, dos dons, ainda não tinha sido manifestado os dons. Então, por isso que eles ainda estavam naquele discipulado. Então, a igreja incipiente ainda estava debaixo da direção dos que eram chamados, o quê? Colunas da igreja, colunas, né? Ou seja, Pedro, Tiago e João. Eles ainda faziam discípulos. Por que eles faziam discípulos? Porque os dons, né? Ali quando Jesus ressuscitou, os dons ainda não haviam sido manifestados. Se manifestado. Os dons se manifestaram quando? Na efusão do Espírito, depois que o Espírito Santo se manifestou e eles falaram outros idiomas e os dons se manifestaram. Mas a igreja incipiente, Pedro, Tiago e João eram chamados de colunas da igreja. E eles ainda faziam discípulos. Não é à toa que Ananias e Safira, né? Lá aquele lance lá de entregar, eles ainda estavam, as pessoas ainda estavam debaixo da tutela, né? Daqueles 3 apóstolos da circuncisão, né? Acho que ficou bem claro isso aí, né? Mas então, porque alguns vão falar o quê? Por que eu falei isso? Porque alguns iriam falar, mas depois que ele ressuscitou, mandou fazer discípulos. Mas eles fizeram discípulos ainda, depois que Jesus ressuscitou. Mas isso aí era uma coisa que ia, o entendimento da graça e do Espírito, ele vinha aos poucos. Não é à toa que nós lemos ali que Paulo perguntou a eles o quê? Recebeste o Espírito quando crestes? E eles falaram o quê? Nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Eles ainda não estavam sabendo que eles eram guiados pelo Espírito. Então eles estavam debaixo ainda de um discipulado. E o próprio Lucas entendeu que eles eram discípulos, né? Então por isso que nós falamos isso aqui. Mas veja o que Jesus falou antes da ascensão. Jesus falou antes da ascensão. Por quê? Na verdade, João batizou com água, ou seja, fazendo discípulos, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1:5. Então o que Jesus estava dizendo? Que eles receberiam o dom do Espírito Santo e eles não seriam mais guiados debaixo de um discipulado humano, homens de carne e osso, né? Atos 1:5. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Não era disso que Jesus estava falando. Atos 1:6. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos
1:7, acho que está ok aqui, né? Está funcionando ainda, tá? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude através de um discipulado humano? Não é mais. Jesus falou, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que ainda havia, ainda não, por isso que eles ainda estavam ainda naquele discipulado lá, né? Que há de vir sobre vós e ser-me-eis discípulos. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, olha, até Jerusalém tinha que sair debaixo daquilo ali, né? Como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Né? Jesus está falando de uma coisa que ainda ia acontecer, o dom do Espírito iria se manifestar. 8. Pedro, Tiago e João ainda eram o quê? Colunas ou eram considerados? Eram considerados colunas na igreja incipiente, ou seja, a igreja que estava começando. Mas eles eram considerados, eles não eram as colunas da igreja, eles não eram os mestres da igreja, mas eles eram considerados. Quem diz isso? Messias? Não, o Evangelho. Vamos ler aqui, ó. E conhecendo Tiago, Cefas ou Pedro e João, que eram o quê? Coluna da igreja ou considerados? Considerados como as colunas. A graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, apertaram minha mão, né? Em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Gálatas 2:9. Então vejam aí que eles não eram os mestres da igreja, mas eles eram tidos, né, como sendo os mestres, e não seria mais isso. 9. Veja que interessante. Vamos terminar já, né? O que o apóstolo escreveu, certamente foi Paulo, né? Pelo tempo, devias ser discípulos ainda. Pelo tempo, devias ser mestres. Todos nós somos mestres. De alguma forma, o dom de Cristo se manifesta em nós, né? Então, nós somos mestres já. Porque Cristo nos fez o quê? Testemunhas suas por todas as nações. Todos nós. Somos chamados também de embaixadores, cooperadores. Não tem mais mestres e discípulos, mas tem mestres, todos somos mestres em Cristo. De alguma forma o dom de Cristo se manifesta. Uns são mestres, né, em ajudar as pessoas, em exercer misericórdia. Outros são, né, dirige alguma coisa, faz qualquer outra situação. Mas todos nós temos o dom do Espírito, né? Então veja que interessante aqui, ó. Porque devendo já ser discípulos, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Paulo está falando com todos, né? Os hebreus, né? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda, olha só, ainda necessitais de que se vos torne, o discipulado, a ensinar, vejam, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Hebreus 5:12. Então vejam aí o que diz essa palavra aí, poderosa aí para nós aí em Hebreus 5:12, que Paulo fala que devendo ser já mestres, né? Porque qualquer que ainda se alimenta do leite, ou seja, aquele discípulozinho, né, humildezinho ali, ô pastor, tudo bem? Ô meu amado discípulo, continue aí, 30 anos você vai ser meu discípulo. 30 anos, ele nunca é promovido a embaixador nem a mestre. Ele fica discípulo 30 anos ali. Se ele não for dizimista, ele vai continuar 40, 50 anos, porque ele nunca vai virar embaixador. Então veja que tem alguma coisa errada nesse evangelho aí, né, gente? A gente fica no banco ali, se não dá dízimo, fica no banco. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite, né, aquele irmãozinho humildezinho, fica 30 anos ali debaixo do jugo do pastor, não está experimentado na palavra da justiça. Porque o quê? É menino. Então, aquele que vive num discipulado 30 anos, ele é menino. A vida toda bebendo leite, nunca tem alimento sólido para ele, nunca cresce, nunca vira embaixador, nunca vira mestre, né, gente? Nunca é promovido. Nessa igreja que está aí, ninguém é promovido se não entregar o dízimo, né? Hebreus 5:13. Aqui o que diz aqui. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite não está experimentado na palavra da verdade, porque é menino. Ele vive lá ouvindo o quê? Não, é que
o diabo vai devorar as suas finanças, mas lá em Malaquias diz que é o devorador vira diabo, e esses meninos, no entendimento, eles ficam ali, discípulos desses enganos a vida toda, né? Hebreus 5,13, né? Veja que Hebreus 5,14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto como o mal. Hebreus 5,14. Então vejam aí, o mantimento sólido é para os perfeitos. Todos nós já somos o quê? Perfeitos em Cristo. Então nós temos que ter alimento sólido e não ficar debaixo de jugo de homens num discipulado falso. Se pelo menos eles nos discipulassem com um verdadeiro evangelho, né? Mas eles discipulam com um falso evangelho, mandando as pessoas trazerem um copo d'água. Opa, tem um copo d'água aqui, né? Vou beber para ver se a bênção vem para mim. Agora já estou abençoado. Eles mandam você beber água para que vocês sejam abençoados, o pessoal que está no vídeo aí. Então veja o que eles fazem com os crentes meninos, né? Amanhã eu vou conseguir meu carro. Já bebi água ungida aqui, né? Veja aqui, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mas vejam, os crentes não conseguem discernir nada, eles são como meninos. O pastor fala, não, mas é que o pastor falou que a gente tem que entregar o dízimo na casa de papai. Eles ficam que nem meninos, gente. A vida toda nisso. Não, é que o pastor falou que eu tenho que estar na comunhão, eu tenho que ir participar, comer pedacinho de pão, beber suco de uva. Ele fica como menino mesmo, né? Nos faz de conta, né? Fazendo de conta, brincadeira de criança, né? A vida toda nisso, né? E nunca eles entram na comunhão com Cristo. A vida toda semana, todo mês eles têm que fazer a comunhão. Todo mês eles têm que ir lá de novo, fazer aquele sacrifício. Toda semana tem que fazer aquela campanha, fica a vida toda. E eles vivem queimando o diabo durante anos e anos. Desde 1970 eles vivem queimando o diabo, né? E o diabo nunca acaba, né? Que diabo doido é esse? É muito diabo que tem nessas igrejas aí, né, gente? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Mas os crentes não discernem bem nem mal, né? Eles não conseguem, eles ficam debaixo do engano, né? Infelizmente, isso aí acontece até com pessoas instruídas. Eu vejo pessoas aí que com curso superior, gente até da alta sociedade, gente da nata, gente que às vezes até autoridade. Tem autoridades aí, até juízes e delegados, pessoas que tem assim, mas não consegue, porque a falsificação do evangelho, ela é tão assim, operação do erro mesmo, né? Engana, e diz, quem falou mesmo, se possível, enganariam até os escolhidos. Então veja, Jesus falou que surgiriam falsos apóstolos, né? Falsos profetas, e hoje falsos apóstolos, profetas aí do Brasil aí, e diz o quê? Se possível, enganaria até os escolhidos. Então eles enganam mesmo. E as pessoas se submetem a isso, né? Porque eles ficam com aquele temor de que não está agradando a Deus, né? 10. Isso é ocultado no meio evangélico, na verdade cristão, né? Quem opera em nós segundo a sua vontade? Quem é que opera em nós, né? Os crentes pensam que podem forçar uma operação de Deus segundo a sua própria vontade, ouvindo falsas pregações do evangelho. Então tem um tal aí que vive aí falando assim, determina, né? Vive aí na igreja aí um cabeçudo aí, que vive falando para as pessoas determinar que Deus abençoe, porque Deus é obrigado, né, a obedecer, a cumprir com as promessas, né? Então as pessoas vivem determinando a Deus, dando ordens no soberano, né? Então isso é ocultado no meio evangélico. Quem opera em nós segundo a sua vontade? Os crentes pensam que podem forçar uma operação de Deus segundo a sua própria vontade, ouvindo falsas pregações do evangelho. Veja aí, Filipenses 2,13. Porque o jejum é o que opera em vós, a subida ao monte, o pagar o preço que opera em nós, a campanha de 7 dias, não quebrar corrente, não, porque Deus é o que opera em vós. Deus é o soberano, não depende de nada, de fazer nada, de subir monte, de buscar em jejum, de fazer corrente, campanhas desses falsos apóstolos, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a nossa vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua boa vontade, segundo a sua boa vontade. Então Deus já tem a boa vontade para conosco.
Não precisamos forçar que Deus faça a nossa vontade, porque a boa vontade dele já é benéfica para nós. Filipenses 2,13, né? 11. Na igreja não existe mestres. Está demorando a acabar essa mensagem, né? Na igreja não existe mestres, ou seja, títulos e cargos. Não tem isso na igreja. Mas o que? Dons distribuídos a cada um segundo a vontade do bispo. Segundo a vontade da convenção. Não. Segundo a vontade de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 12,6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Só no pastor? Não. Só no bispo? No bispo. Apóstolo? Não. Tudo em todos. 1 Coríntios 12,6. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente somente ao corpo de obreiros, particularmente a cada um como quer a convenção, ou como ele quer? Como ele quer. 1 Coríntios 12:11, né? 12. Leamos com entendimento agora para a conclusão sobre os dons que não são títulos nem cargos, né? Olha só o que diz Efésios 4:4-5. Há um só corpo e um só espírito. Ou há dois, né? Vários corpos, não. Um só corpo e um só espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor ou vários senhores? Vários senhores das igrejas. Cada um tem uma igreja, né? Dono de uma igreja. Não, aqui, a minha igreja aqui, eu sou o senhor dessa igreja. Então tem várias denominações aí que cada uma tem o seu senhor, né? Um só Senhor e uma só fé e um só batismo ou dois. Não, tem que ter o com água e com o Espírito Santo. Mas veja, como eles pregam um falso evangelho, né? Mas aqui diz o quê? Um só batismo. Efésios 4:5. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai. Não, mas como é que tem uma porção de padres aí, né? Pais da igreja. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4:6. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do cargo que é distribuído pelo bispo, pela convenção, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então não são títulos nem cargos, mas dons, né? Efésios 4:7. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu, né? O quê? Dons. Não, deu autoridade ao bispo para que distribua os cargos. Não, deu dons a homem. Quem deu? Cristo. Aos homens. Efésios 4:8. Ora, isto ele subiu, que é senão também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Efésios 4:9. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ou, não é? É. O mesmo Deus, o que desceu também é o mesmo que subiu. Não é outro. Isso é só uma palhinha, né, gente? Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4:10. E ele mesmo deu autoridade a um bispo, né? Não. Para distribuir cargos e títulos? Não. Ele mesmo deu uns dons para apóstolos, dons apóstolos, e outros dons, está falando de dons, não está falando de cargos e títulos, para profetas, dom profeta, e outros dons para evangelista, dom evangelista, e outros dons para pastores e doutores, né? Efésios 4:1. Então, uns são dons, esses outros são dons, esses outros são dons, e esses outros são dons, cada um conforme Deus quis distribuir para todos, né, os seus dons, né? Então veja que não são cargos nem títulos, conforme os mestres da igreja discipulam as pessoas a que pensem que elas têm que estar debaixo de um discipulado humano, quando são dons que são distribuídos para todos e não somente para um corpo de obreiros e obreiras, né? Que as pessoas ficam debaixo de um jugo. Quando tem reunião de obreiras, né, Patrícia? Reunião de obreiros, aí chega um irmãozinho lá que não é obreiro. Irmão, você não pode ficar aqui porque agora estamos na reunião dos obreiros. Isso aconteceu com a irmã de Patrícia. Ela chegou na igreja, né? Na igreja, no templo, né? E sentou lá. Tinha uma reunião de obreiros ali
e ela foi expulsa, né, do salão, porque ela não poderia estar ali, porque ela não tinha o cargo e o título, né, de obreira. Então vejam, Cristo falou em dons, não tinha títulos nem cargo, né? Mas quem inventou esse falso evangelho aí? Começou no 3º século, que criaram um sacerdócio, uma cópia mal feita, né, do sacerdócio judaico, e colocou isso na igreja como se fosse uma verdade, e as pessoas estão debaixo dessa mentira que está aí, né? Vejam, para terminar aqui, ele deu uns para apóstolos, uns dons, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, Efésios 4:11, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o quê? Encher o bolso do pastor? Ou edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:12. Até que todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4:13. Para que não sejamos mais o quê? Meninos, como já falamos lá, aqueles meninos que vi lá, pastor, o Senhor é o meu pastor, tudo me faltará, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que falsificaram o evangelho, que com astúcia, né, enganam fraudulosamente. Efésios 4:14, já está terminando. Então, o tema de hoje foi verdades ocultas no meio evangélico. É necessário falar isso, porque se eu for falar isso aí nas chamadas igrejas, o pessoal vai me expulsar de lá, né? Vai dar um bico assim, vai só um pé assim no traseiro assim, e esse cara vai atrapalhar o nosso negócio, né? Então veja, então eles farão um negócio de voz, está escrito, né? Está escrito lá. Mas essa mensagem que não interessa a eles, porque essa verdade aqui, essa mensagem liberta as pessoas do jugo humano. Então esse é o tema de hoje. Esse é a primeira edição, né? Como já falamos no início, a primeira edição desse tema, que nós ainda temos mais verdades ocultas no seio da igreja. Amém? Vamos cantar uma música aqui, a mesma música que cantamos mês passado, né? Mês passado não, semana passada. Mês passado, hoje é dia 1º, né? Vamos cantar novamente aqui essa música para concluir Teu reino, né?